Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu pedaço de mato, Edu por aqui. E hoje vamos falar sobre quais 5? Os 5 erros que eu cometi, os 5 principais erros que eu cometi quando eu comecei a plantar aí, quando eu comecei a cultivar uma hortinha em casa. Então se você está pensando em ter uma horta em casa, se você já começou a ter uma horta em casa, eu venho aqui trazer os 5 erros principais que eu cometi nessa minha trajetória de cultivar as plantinhas em casa, para te alertar, para que você saiba quais foram e para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Gostaria muito que eu tivesse tido acesso a esse tipo de conteúdo no momento que eu comecei a plantar minha hortinha em casa e comecei a ter horta em casa anos atrás. Se eu tivesse tido essas dicas que eu vou te passar hoje, provavelmente eu não teria cometido esses erros. Então já anota aí, já presta atenção para você não errar mais. Então vamos lá agora, sem mais delongas, para o erro número 1. O erro número 1 está relacionado à adubação. Quando eu comecei minha horta em casa, eu achei que quanto mais eu adubasse as plantas, mais elas iam se desenvolver, mais bonitas elas ficassem. Então eu colocava às vezes muito adubo nas plantas e muitas vezes as plantas morriam por causa disso, ou acontecia alguma coisa, elas ficavam doentes e eu não entendia o porquê. Até que em certo momento eu percebi que a analogia muito interessante que a gente pode fazer com a adubação das plantas a adubação é como se fosse sal. A gente tem que colocar sal na comida para que a comida fique gostosa, para que a comida fique saborosa. Só que se a gente colocar sal demais, a gente estraga a comida e também faz mal para a nossa saúde. Da mesma forma, se a gente aduba demais as plantas, vai estragar o solo, vai fazer mal para a planta. E você não pode só perder as plantas, principalmente quando o adubo é um adubo químico. E aí você exagera na concentração de adubo químico, acontece o que a gente chama de queimar as raízes. Tanto quanto pode acontecer de a gente colocar adubo demais e a planta virar um prato saboroso, delicioso para as plantas. Um exemplo que eu gosto muito de dar é altas concentrações de nitrogênio no solo, que é um elemento, né, que está no NPK. Todo NPK é nitrogênio, fósforo e potássio, então sempre tem nitrogênio. Nos adubos orgânicos também tem uma alta concentração de nitrogênio, como nos estercos. Se a gente colocar nitrogênio demais no solo das couves, pode acontecer dela se tornar um prato cheio para o ataque de pulgões, tá? Então esse foi um erro que eu cometi, que eu não cometo mais, que é achar que quanto mais adubo eu colocasse de uma vez, mais a minha plantinha ia se desenvolver. Então gente, não exagerem nos adubos, tá? Anota aí, dica número 1 para você não errar mais. Não exagera no adubo. Qual que é o jeito certo de colocar adubo? Dependendo da planta que você está cultivando, às vezes vai ser só no preparo da terra base, como por exemplo nos casos da rúcula, da alface, do rabanete. Plantas de ciclo muito curto, a gente vai adubar somente uma vez, uma terra muito bem preparada, com aqueles nutrientes que já vão estar disponíveis ali para a planta, e ela em pouco tempo vai conseguir pegar aqueles nutrientes e aproveitar. Agora, plantas que vão exigir uma adubação mais frequente, o segredo não está na quantidade, mas está na recorrência. Tem que ser recorrente, ou seja, se a gente se programar para adubar uma vez por mês, adube uma vez por mês, não deixe passar. Não adianta pensar que em um dia você vai suprir a necessidade do mês e tacar adubo na planta, isso vai ser prejudicial, tá? Então, anotado aí, eu sei que você não vai errar mais, vamos para o meu erro número 2. O erro número 2 está relacionado a um hábito que eu tive que adquirir quando eu comecei a plantar, quando eu comecei a ter uma hortinha em casa, que é o de acompanhar as plantinhas de perto. Porque muitas vezes eu passava assim, olhando por cima, tá tudo bem, tá tudo certo, e aí quando eu vi a planta estava doente, a planta estava apodrecendo, a planta estava com alguma praga, e eu percebi que esse olhar ele tem que ser um olhar mais delicado, um olhar mais próximo, de pegar, chegar pertinho da planta, levantar a folha, olhar se está tudo bem, se está tudo certo, olhar o caule, olhar o solo. Então gente, olhem as plantas com maior proximidade. Precisa ser todo dia? Não, não precisa ser todo dia. Se você não tem tempo, se você não consegue fazer isso todos os dias, não precisa ser todos os dias, não se preocupe com isso. Mas faça pelo menos 1, 2 vezes por semana, por favor, porque assim você vai perceber o que está acontecendo com a sua plantinha. Porque muitas vezes fica ali mascarado, fica ali escondido, você tem que desmascarar. Um ataque de pulgões, por exemplo, geralmente os pulgões estão no verso das folhas, nas partes de trás. Se você não for lá levantar a folha, olhar a parte de trás para ver o que está acontecendo ali, o pulgão vai passar despercebido por você. E muitos dos pulgões, eles têm as mesmas cores das folhas. Então, você vai ver o pulgão verdinho? Não, você não vai ver se você não for de pertinho olhar. Então, adquira esse hábito de olhar
ver se o solo está saudável, ver se não está surgindo um oídio, ver se não está surgindo um míldio. Então precisa acompanhar de perto, tá? Anotado aí, já podemos ir para a dica número 3? Então bora lá, dica número 3 de erros que eu cometi que eu não cometo mais, é o erro número 3. Mas antes da gente continuar aqui com os próximos erros que eu cometi na minha horta, não se esquece de já deixar o like, isso me ajuda muito. Se você gosta aqui dos conteúdos do meu pedaço de mato, eu peço por gentileza para você já deixar o like. Se você não for inscrito ainda no canal, chegou nesse vídeo ainda não é inscrito, ainda não me conhece, meu nome é Edu. Então, como eu comentei, clique aqui para se inscrever, porque assim você já vai virar membro aí do canal do meu pedaço de mato, fazer parte desse grupo de pessoas que gostam de cultivar uma horta em casa e vai ficar sabendo dos conteúdos novos. O erro número 3 está diretamente relacionado com o primeiro, né, que eu falei sobre o controle da adubação. Eu tinha em mente que a adubação ela era necessária, mas eu negligenciava a necessidade de adubação. Então eu não tinha um controle de quando eu tinha feito, a quantidade que eu tinha feito, que adubo que eu tinha usado. Às vezes usava demais, como eu comentei no começo, mas eu deixava passar. E aí às vezes a saúde da planta ia se debilitando. A gente tem que entender que a adubação é necessária para manter o sistema imunológico da planta. A planta saudável, ela é uma planta que vai ser mais dificilmente atacada por pragas, é uma planta que vai produzir flores, é uma planta que vai crescer, que vai se desenvolver. A gente às vezes não percebe a falta que a adubação está fazendo num curto período, mas a longo prazo a planta já vai ficando doente, vai abaixando a imunidade, vai ficando uma planta mais fraca, mais sensível, e aí é atacada por praga, e para reverter isso vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Por isso que adubar regularmente é o segredo. Talvez você não perceba que aquela planta, não está precisando de adubo, a planta está bonita. Não precisa esperar a planta ficar feia para você adubar. Adquira o hábito de adubar com regularidade. Anote as adubações que você vem fazendo. Se você esperar a planta apresentar uma doença, ficar feia para você adubar, você está correndo um risco, você está ali no limite da planta não conseguir mais se recuperar, não conseguir mais voltar atrás. Então, anotou a dica número 3 de erro que eu cometi, é esquecer da adubação, negligenciar a adubação, deixar a adubação para a última hora, tá? Não faça isso, anotado. Anotou? Vamos para o erro número 4 que eu cometi na minha horta quando eu comecei a plantar. E esse erro também eu preciso que você anote aí e tome cuidado, porque com certeza é um erro que acontece com frequência. Eu já vi alguns seguidores, alguns inscritos me contarem isso, então é muito importante, que é fazer podas drásticas. O que é podas drásticas, Edu? Às vezes a pessoa vai e tira quase toda a planta quando for fazer poda. Nem todas as plantas, gente, conseguem resistir a uma poda drástica. Existem plantas que resistem a poda drástica? Existe. Um exemplo, a minha hortelã, que de tempos em tempos eu faço uma baita de uma poda. Tiro praticamente 90% da hortelã, deixo só as raízes e ela volta, ela se recupera, ela rebrota. Porém, uma vez eu fiz isso com o meu tomilho e eu perdi o meu pé do tomilho. Eu perdi o meu tomilho porque eu podei demais, eu tirei demais da planta. Então uma recomendação que eu sempre deixo para os meus alunos é: faça a poda de no máximo 1/3 da planta. No máximo 1/3 da planta. Se você tirar mais do que isso, você vai estar tirando fonte de alimento da planta. A planta vai ter dificuldade de fazer a fotossíntese. E um comportamento muito comum das pessoas é perceber que a planta está doente, apresentou uma mosca minadora, apresentou algum oídio, alguma praguinha simples, a pessoa vai, corta os galhos tudo fora e vai arrancando os galhos e deixa a planta pelada. Gente, não façam isso. Primeiro, a gente tem que ter o hábito que eu falei anteriormente, que é de olhar com frequência, para a gente combater com maior velocidade. Então, parem de arrancar, de sair mutilando a planta. Tá? Não faça isso, tome cuidado. E justamente por esse ponto de que nem todas as plantas sobrevivem a podas drásticas, porque a planta precisa de uma boa estrutura para conseguir realizar fotossíntese, para conseguir produzir flores, para conseguir tirar energia e se manter. Então não são todas as plantas que gostam de podas drásticas, tome cuidado. O alecrim é uma planta que não gosta de poda drástica, o tomilho é uma planta que não gosta de poda drástica. Então se você for fazer poda nas plantas, primeiro verifique se é possível fazer uma poda drástica, ou seja, você vai tirar mais de 1/3 da planta antes de fazer. E não saia arrancando galhos e folhas sem necessidade, tá bom? Anotado? Vamos para o quinto e último erro que eu cometi aí, dos principais erros que eu vim aprendendo na minha caminhada de plantar horta em casa, foi de deixar para amanhã o combate das pragas. Muitas vezes eu ficava com preguiça e falava: isso daí é só uma praguinha, depois eu vejo isso, a planta tá com uma folha meio estranha, depois eu vejo.
Galera, quando a gente cuida combater pragas, quando a gente estiver lidando com pragas, a gente tem que ser mais rápido. Quem agir mais rápido vai levar essa. Tá tudo alinhado, se você for perceber. O hábito de verificar com frequência, o hábito de adubar da maneira correta, o hábito de adubar com regularidade e o hábito de combater as pragas. Vai chover, ó. Daqui a pouco vai chover aqui em mim, então vamos lá, vamos adiantando aqui o vídeo. O hábito de você combater as pragas assim que você as identifica. Identificou a praga, meu amigo? Se você não sabe o que é, pesquisa, me manda uma mensagem, vai atrás e descobre e já combate. Quanto mais a gente postergar, quanto mais a gente demorar para combater aquela praga, maior a chance dela se proliferar e tomar conta da nossa planta. Muitas das pragas da horta se reproduzem muito rápido, um pulgão se reproduz muito rápido, num dia tem 2 pulgões, no outro já tem 100. O oídio ele vai se espalhando e além disso, muitas das pragas elas são transmitidas de uma planta para outra. Se você tem várias plantinhas na sua horta, assim como eu, se você não tomar cuidado, vai passando de uma para outra e foge do seu controle e você acaba perdendo às vezes mais do que uma plantinha. Então tome cuidado. É claro que existem pragas que são específicas de uma planta só. Existem pragas que não vão ser transmitidas de uma planta para outra, mas a maioria pode ser transmitida sim. Combata as pragas o mais rápido possível. Identificou, pesquisou, se você não sabe o que é para fazer. Se você já sabe o que é para fazer, corre e faz. Se você não sabe, pesquisou, identificou, corre e faça o mais rápido possível. Você mesmo que está assistindo a esse vídeo, eu tenho uma oportunidade para você. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu tenho um material que são dezenas de aulas em que eu mostro todo o passo a passo para montar a sua horta em casa, tá? É um curso que eu gravei com aulas já disponíveis para todos os alunos. E esse curso eu considero o curso mais barato de horta que eu já vi aqui na internet. Então, se você tem interesse em dar um passo a mais, melhorar aí, desenvolver melhor a sua horta, entender como tudo funciona, ter um local onde você consiga acessar todo esse material e aprofundar, além de poder me perguntar, o link está aqui embaixo, tá? Se você quer saber o preço, eu já te adianto, é muito barato, custa apenas R$ 49,90, então corta a pizza aí de um final de semana que você já consegue pagar esse curso e ele fica disponível lá. São mais de 40 aulas, tem apostilas, além de você poder postar na comunidade as suas dúvidas sobre algum ponto, tá? Então eu recomendo fortemente que se você tem vontade de dar um passo a mais, de aprender mais sobre horta, se você tem vontade de aperfeiçoar as suas técnicas de plantar, seja hortaliças específicas, sejam ervas aromáticas, sejam frutos, etc. Esse curso vai ser muito importante para você e aproveita que está muito em conta. Link está aqui embaixo na descrição, só clicar lá. Então vamos voltar ao vídeo aqui. Então galera, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é muito importante para todo mundo que está começando e muito importante para todo mundo que já tem uma horta. Importante também para quem já tem um pouquinho de experiência, porque é sempre bom a gente aprender, ainda mais quando a gente aprende com os erros dos outros, com os erros que eu cometi, é melhor do que a gente errando, né? Porque assim a gente tem a possibilidade de não errar. Eu gostaria muito de ter visto um vídeo assim quando eu comecei a plantar, teria me ajudado muito. Então, espero que você tenha gostado muito desse conteúdo aqui do meu pedaço de mato. Outros vídeos sobre horta em casa, série de vídeos sobre plantação tem aqui no canal, então já corre lá e confere se você ainda não assistiu. Um abraço e até o próximo vídeo, que começou a chover aqui, galera, tá chovendo, eu vou ter que parar a gravação. Um abraço e até mais.